febre intensa, nariz congestionado, mães preocupadas. E aí, qual o momento certo para levar o filho ao pronto atendimento? Bom, estou aqui ao lado da doutora Sauana Mesquita, ela é pneumologista pediátrica e vamos falar sobre essa ida ao pronto-socorro pela questão da gripe, das gripes, né, doutora? Os pronto-atendimentos bem lotados, as mães preocupadas, qualquer sinal de febre, gripe, tosse, as mães já querem levar para o pronto-atendimento. E aí, é correto isso? Vocês orientam isso? Ou é bom esperar um pouquinho, verificar outros sintomas? Tudo bem? Tudo bem. Então, nesse período de pandemia, né, a gente ficou isolado por muito tempo. E por muito tempo o coronavírus foi quem reinou e a gente tinha muito medo de pegar Covid. Ainda temos, né? E o que aconteceu foi que os outros vírus ficaram menos circulantes, porque estava todo mundo em casa, estava todo mundo isolado, né? Tinha um distanciamento. E aí agora que a pandemia deu uma melhorada, né? Depois que as pessoas se vacinaram e os casos graves têm diminuído bastante, a gente voltou a nossa vida normal, né, ou praticamente normal. E aí o que a gente tem visto, né, diferente dos anos anteriores à pandemia, é que no segundo semestre está tendo muitos quadros virais, né? Então eu acredito que foi principalmente por conta desse nosso retorno, né? E aí os vírus voltaram a circular como antes da pandemia, como antes do isolamento. É natural que fique bem confuso, porque são sintomas bem parecidos. Exatamente. Então, agora a gente está tendo uma epidemia de influenza, né? Então, influenza A, que é principalmente H3N2, que é quem está causando quadros mais graves, né? E a gente precisa realmente ficar atento, né? Eu sempre oriento que quando procurar o pronto-socorro, né? Criança pequena, menor de 2 anos, febre alta, pode levar a partir do momento que iniciou a febre, medica em casa, é uma febre de difícil controle, não está demorando para baixar, já pode levar ao pronto-socorro para avaliar. Se é uma febre baixa, né, uma criança maiorzinha, acima de 2 anos, que já consegue se comunicar, falar onde dói, tudo, você medicou, a febre está passando e depois que a febre passa, a criança fica bem ativa, conseguindo se alimentar, a gente consegue manter as medicações antitérmicas, analgésicas em casa, muita hidratação, né, boa alimentação e esperar pelo menos até 48, 72 horas de febre, né? Pelo menos 48 horas de febre. E aí, se a febre não passou, surgiram novos sintomas que está preocupando os pais, né? Uma tosse intensa, uma dor intensa, dor de cabeça, dor de garganta. Aí, após 48 horas, acho que vale a pena sim levar ao pronto-socorro para avaliar. Quais os sintomas mais diferentes? Assim, quais são os sintomas mais pontuais de Covid e influenza, para que o pai possa identificar melhor? No início, geralmente, é muito difícil de diferenciar, tá? A Covid geram, principalmente em crianças, né, que geralmente têm sintomas mais leves, gera um quadro de resfriado comum, né? Então é uma febre, geralmente a febre é baixa, até 38,5, né? Coriza, que começa com uma coriza clarinha, né? Às vezes até transparente ou esbranquiçada, que essa coriza vai evoluindo para uma secreção mais espessa e amarelada em torno de uns 3 dias. E aí, quando a secreção começa a ficar mais espessa e amarelada, inicia uma tosse mais produtiva, tá? Então, geralmente, esses sintomas são semelhantes nos dois, né? Tanto Covid como influenza. A Covid, na criança e no adulto também, geralmente ela complica após 5 a 7 dias de início dos sintomas. Aí tem que ficar de olho.
voltou a ter febre, né? Apareceram manchas na pele, uma dor intensa, uma irritabilidade, choro intenso, precisa reavaliar. Geralmente Covid complica depois, né? A influenza, ela já inicia um quadro mais intenso. Quando é uma influenza, principalmente agora nessa influenza A, né, que tá circulando mais, ela já inicia com um febrão de 39, uma queda do estado geral, a criança fica muito molinha, muito prostrada, né? E aí tem a dor de garganta intensa, pode ter dor de cabeça, então dor no corpo, então a criança já começa bem e aí sim isso. E aí, se tiver esse quadro assim bem intenso de febre alta, de difícil controle, você medica, a febre demora para baixar e a criança está bem prostrada, né, recusando a alimentação, com dor intensa, dor de cabeça, aí eu recomendo já buscar o pronto-socorro nesse início, principalmente se for do grupo de risco, são crianças abaixo de 5 anos. E tratamento trata os sintomas, né? Até porque gripe vai depender muito do que vai aparecendo. Exatamente. Então, antitérmico para febre, né? Recomendo pelo menos a partir de 37,8 de temperatura. Medicações para dor, né? Dor de cabeça, caso não melhore após a febre. Nas primeiras 24, 48 horas pode ter uma dor de cabeça leve, tá? Mas se for intensa, o ideal é buscar o pronto-socorro. Muita lavagem nasal com soro, né? Porque a secreção produzida é meio de cultura para vírus, para bactérias. Então, se a gente deixa a secreção parada na via aérea, pode evoluir para complicações bacterianas. Então, é milagroso isso mesmo. Na seringa, eu gosto da seringa. Você coloca a seringa lá, aqui na narina, sai na outra, beleza. Nas febres persistentes, as mães normalmente começam com a dipirona. Mas se essa febre, ela volta antes das 4 horas, vai para o paracetamol ou pode repetir a dipirona com até 4 horas? Hoje em dia a gente fala muito de febrefobia, né? As mães têm muito medo da febre. E assim, a febre é o nosso mecanismo de defesa, né? Para agir durante a infecção. Então, eu recomendo medicar se a criança ainda continua molinha, prostrada, com dor no corpo. Aí você pode fazer uma outra medicação se a febre realmente não estiver baixando, se a temperatura realmente não estiver baixando. Aí pode fazer o paracetamol. E os testes? A gente sabe agora que já tem até teste duplo, não é? Covid e influenza B. Isso, Covid de SARS-CoV-2, né? Que causa Covid, e influenza A e B. Hoje em dia tem testes rápidos, né, que detectam antígenos desses vírus. E aqui na Otus a gente tem o teste duplo, que detecta antígenos tanto do SARS-CoV-2, que causa Covid, como de influenza, que causa gripe, né, influenza A e B. É um teste de suave nasal, aquele cotonetezinho no nariz. O teste detecta os antígenos, então o ideal é que seja feito no máximo até o 5º dia de início dos sintomas e é super rápido, o resultado do exame sai em alguns minutos. E as pessoas podem ter os 2 vírus ao mesmo tempo? Podem, ainda mais agora, né, que está tendo uma circulação muito grande de influenza A, principalmente, e de coronavírus. Resultados em 15 minutos. Doutora, muito obrigada pela entrevista aqui no programa Check-up. Imagina, obrigada a vocês.